Moby Dick, obra de Herman Melville, parte 4. Com este pecado da desobediência em si, Jonas ainda escarnece de Deus, tentando dele fugir. Ele acha que um navio feito por homens pode levá-lo a regiões onde Deus não reina, mas apenas os capitães deste mundo. Erra pelo cais de Jope, procurando um navio que vá para Tarsis. Talvez haja aí um significado até agora despercebido. Tudo indica que Tarsis não pode ter sido outra cidade senão a moderna Cádiz. Esta é a opinião dos homens cultos. E onde fica Cádiz, companheiros de bordo? Cádiz fica na Espanha. Era o lugar mais distante de Jope que Jonas podia alcançar naqueles tempos antigos, quando o Atlântico era um oceano quase desconhecido. Porque Jope, a moderna Jafa, companheiros de bordo, fica na costa da Síria, no extremo oriente do Mediterrâneo, e Tarsis, ou Cádiz, mais de 2 milhas a oeste de lá, logo depois do Estreito de Gibraltar. Bem vedes que Jonas, companheiros de bordo, procurava fugir de Deus pelo mundo. Que homem miserável, ó! Que vergonhoso e digno de todo desprezo! Com o chapéu amarrotado e olhos culpados, fugindo de Deus, andando a esmo entre as embarcações como um vil ladrão, tentando atravessar os mares. Sua aparência é tão desarrumada e tão reprovável que, se naquela época existissem policiais, Jonas teria certamente sido preso como suspeito antes de chegar ao convés. É evidente que é fugitivo, sem bagagem, sem uma caixa de chapéu, mala ou sacola de viagem, sem amigos para acompanhá-lo até o cais para dizer adeus. Por fim, depois de muita busca furtiva, Jonas encontra um navio para Tarsis, recebendo os últimos itens de seu carregamento. E quando sobe a bordo para falar com o capitão no camarote, todos os marinheiros param então de içar as mercadorias para prestar atenção ao olhar maligno do forasteiro. Jonas percebe, mas em vão procura conforto e confiança. Em vão esboça um sorriso infeliz. Uma intuição muito forte assegura aos marinheiros que o homem não pode ser inocente. Em tom jocoso, mas falando sério, um sussurra ao outro: Jack, ele roubou uma viúva. Ou Joey, marca esse cara, ele é bígamo. Ou Henry, meu filho, acho que ele é o adúltero que fugiu da prisão de Gomorra, ou talvez um dos assassinos desaparecidos de Sodoma. Um outro corre para ler o cartaz que está pregado num pilar do cais onde o navio está ancorado, oferecendo 500 moedas de ouro pela prisão de um parricida e descrevendo a pessoa. Ele lê, olha de Jonas e volta para o cartaz, enquanto todos os seus companheiros de bordo então se juntam em volta de Jonas, prontos para agarrá-lo. Assustado, Jonas treme e, por mais que finja ter coragem, só consegue parecer ainda mais covarde. Não quer se confessar suspeito, mas mesmo isso já é coisa muito suspeita. Faz o melhor que pode, e quando os marinheiros percebem que ele não é o homem procurado, deixam-no passar e ele vai para o camarote. Quem está aí? Grita o capitão, atarefado na escrivaninha, arrumando os papéis para a alfândega. Quem está aí? Como uma pergunta tão simples pode perturbar tanto Jonas. Por um instante ele quase foge outra vez, mas logo se reanima. Procura uma passagem neste navio para Tarsis. Quando tenciona partir, senhor? Até então, o atarefado capitão ainda não tinha olhado para Jonas, embora o tivesse bem diante de si. Mas quando ouve aquela voz cavernosa, lança-lhe um olhar perscrutador. Zarpamos com a próxima maré, respondeu lentamente, sem tirar os olhos de Jonas. Tão tarde, senhor? Cedo o bastante para um homem honesto ir como passageiro. Ah, Jonas, outra punhalada.
Mas ele procura rapidamente despistar o capitão. Vou zarpar com o senhor, disse ele. A passagem quanto custa? Pago já, pois está escrito, companheiros de bordo, como se fosse algo a não ser esquecido nessa história, que ele pagou, pois sua passagem antes de a embarcação partir. E naquele contexto, isto é muito significativo. Ora, o capitão de Jonas, companheiros de bordo, era um daqueles homens cujo discernimento detecta um crime onde houver, mas cuja cobiça o leva a denunciar apenas os que não têm dinheiro. Neste mundo, companheiros de bordo, o pecado que pagar sua passagem pode viajar tranquilamente e sem passaporte, que não será importunado. Ao passo que a virtude, a bondade, se for pobre, é detida em todas as fronteiras. Por isso, o capitão de Jonas se prepara para avaliar o peso da bolsa de Jonas. Antes de julgá-lo abertamente, cobre-lhe o triplo de uma passagem comum. E Jonas concorda. O capitão sabe, então, que Jonas é um fugitivo, mas ao mesmo tempo resolve ajudar uma fuga que deixa atrás de si moedas de ouro. Mas quando Jonas lhe apresenta a bolsa, suspeitas prudentes assolam o capitão. Faz soar cada moeda para ver se não há nenhuma falsa. Não é um falsário, murmura, inscrevendo Jonas no livro de bordo. Mostre-me minha cabine, senhor, diz Jonas. Estou cansado da viagem, preciso dormir. Bem se vê, diz o capitão, o quarto é ali. Jonas entra, quer trancar a porta, mas não tem nenhuma chave na fechadura. Ao ouvi-lo mexer ali, o capitão ri baixinho para si mesmo e murmura algo sobre a porta dos condenados, nunca pode ser trancada pelo lado de dentro. Vestido e empoeirado como está, Jonas se joga no leito e percebe que o teto da pequena cabine quase bate em sua testa. O ar é estagnado e Jonas está ofegante. Então, naquele cubículo exíguo, abaixo do nível do mar, Jonas tem o pressentimento do sufoco de quando a baleia o aprisionará em suas entranhas mais estreitas. Uma lâmpada presa pelo eixo da parede balança um pouco no quarto de Jonas, e o navio adernando para o cais com o peso do último carregamento, a lâmpada chama e tudo mais, embora com mínimos movimentos, ainda mantém uma obliquidade permanente em relação ao quarto. Embora, na verdade, mantendo-se reta, a lâmpada só evidencia a inconstância dos planos entre os quais está suspensa. A lâmpada intimida e assusta Jonas, o fugitivo, bem-sucedido até aquele momento, deitado em seu leito, não encontra repouso para os seus olhos atormentados. Mas aquela contradição da lâmpada o amedronta cada vez mais. O chão, o teto e a parede estão errados. É assim que minha consciência balança, pendurada sobre mim. Ele geme, bem acima de mim, ele queima verticalmente, mas as cabinas de minha alma estão todas tortas. Assim como alguém que depois de uma noite bêbada de festa se apressa em ir para a cama, ainda cambaleante, mas com a consciência aflita, como as arremetidas de um cavalo de corrida romano, quanto mais lhe fere o aço das esporas, assim como alguém que nesse estado miserável ainda vira e revira em sua angústia vertiginosa, pedindo a Deus para que o aniquile até que passe a crise, e enfim, em meio a esse torneio de tormentos que sente, ele é acometido de uma letargia profunda, a mesma que acomete um homem que se esvai pela morte, porque a consciência é aferida e não existe nada que estanque. Assim, depois de penoso debater-se no leito, o prodígio de tamanha desgraça arrasta Jonas para afogá-lo nas profundezas do sono. E agora a hora da maré chegou. O navio para Tarsis solta os seus cordames, e do cais deserto, sem um adeus, ele desliza inteiro inclinado para o mar. Aquele, meus amigos, é o primeiro navio de contrabandistas registrados que se conhece. O contrabando era Jonas, mas o mar se revolta.
ele não suportará o fardo perverso. Rebenta um temporal horrível e o navio está prestes a afundar. Mas agora que o contramestre chama a todos para esvaziá-lo, que caixas, pacotes e frascos são jogados sobre a murada, que o vento uiva, os homens gritam, e todas as tábuas trovejam com os passos dos marinheiros sobre a cabeça de Jonas. Com toda esta turba enfurecida, Jonas dorme seu sono abominável. Não vê o céu negro e o mar em fúria, a madeira estalar não sente, e pouco escuta ou percebe o avanço distante da poderosa baleia que desde já, de boca aberta, singra os mares em sua busca. Sim, companheiros de bordo, Jonas tinha descido para o costado do navio, para um leito da cabine, como contei, e dormia profundamente. Mas o mestre, assustado, vai a ele e grita em seu ouvido inerte. O que significa isso? Ó, dorminhoco, levanta-te! Arrancando de sua letargia por esse grito horrível, Jonas põe-se de pé e, cambaleando até o convés, agarra-se a um brandal para observar o mar. Mas naquele momento, como se fosse uma pantera saltando pela murada, rebenta sobre ele o vagalhão. Ondas e mais ondas se atiram sobre o navio, e não encontrando escoamento, ao rugirem de popa a proa, quase afogam os marinheiros ainda a bordo. E quando a lua branca mostra seu rosto amedrontado por entre os sulcos profundos da escuridão acima, Jonas vê aterrorizado o gurupés e erguendo, apontando alto, para em seguida precipitar-se novamente em direção às profundezas atormentadas. Terrores e mais terrores dilaceram sua alma. Por todos os seus atos amedrontados e fugitivos de Deus é agora mais do que reconhecido. Os marinheiros observam-no, suspeitam dele cada vez mais e, por fim, para terem uma prova da verdade, submetendo toda a questão aos céus, tiram a sorte para saber por causa de quem esta tormenta tão poderosa foi lançada sobre eles. A sorte cai sobre Jonas. Enfurecidos, começam então a assaltá-lo com perguntas. Qual é a tua ocupação? De onde vens? De qual país tu és? De que povo? Mas observem, meus companheiros de bordo, o comportamento do pobre Jonas. Os marinheiros ansiosos apenas lhe perguntam quem é ele e de onde vem. No entanto, eles não recebem apenas uma resposta a tais perguntas, mas também a uma pergunta que sequer tinham feito. A resposta não solicitada é forçada pela mão pesada de Deus, que cai sobre Jonas. Sou um hebreu, grita Jonas, e logo depois, temo a Deus, Senhor do céu, Criador do mar e da terra. Temes a Deus, ó Jonas? Bem podias ter temido a Deus antes, sem demora. Faz uma confissão plena. Apesar de os marinheiros estarem cada vez mais estarrecidos, mesmo assim se apiedam. Pois quando Jonas, ainda sem suplicar a misericórdia de Deus, conhecendo muito bem a obscuridade de sua deserção, pois bem, quando o desgraçado Jonas lhes pede que o agarre e o atirem ao mar, porque sabe que por sua causa a tempestade caíra sobre eles, os marinheiros com pena se afastam dele e buscam um outro meio de salvar o navio. Mas tudo em vão. O vendaval revoltante uiva ainda mais alto. Então, com uma mão erguida para invocar Deus, com a outra os marinheiros, não sem relutância, seguram Jonas. Vejam agora Jonas, erguido como uma âncora, ser jogado ao mar. Quando, instantaneamente, uma calmaria suntuosa vem do leste, e o mar fica parado, imóvel, enquanto Jonas afunda, levando consigo o vendaval, deixando a água serena atrás de si. Ele desce no coração rodopiante dessa comoção desgovernada e mal percebe que cai em direção à boca escancarada que o aguarda. E a baleia cerra os dentes de marfim como inúmeros ferrolhos brancos sobre sua prisão. Então Jonas orou ao Senhor de dentro da barriga do peixe. Mas observem sua oração e aprendam uma lição importante. Por mais que tenha pecado, Jonas
não lamenta, nem se lastima pedindo sua libertação. Ele apenas sente que seu terrível castigo é justo. Deixa que Deus decida sobre sua libertação, sobre o seu destino, contemplando-se com isto, que apesar de toda a dor, angustia-se, ele ainda eleva o pensamento ao seu Todo-Poderoso. Eis aqui, companheiros de bordo, o genuíno e fiel arrependimento, sem clamor de perdão, mas grato pelo castigo. E como a conduta de Jonas agradou a Deus, vê-se por sua libertação do mar e da baleia. Companheiros de bordo, não ponho Jonas diante de vocês para que lhe copiem o pecado, mas sim como modelo de arrependimento. Não pequem, mas se o fizerem, arrependa-se como Jonas. Enquanto proferia essas palavras, os uivos da clamorosa tempestade que desabava do lado de fora pareciam acrescentar mais força ao pregador, que, descrevendo a tempestade no mar de Jonas, parecia ele próprio atirado à tempestade. Seu peito arfava como se um maremoto, seus braços agitados pareciam a fúria dos elementos, e os trovões que saíam de sua fronte escura e a luz saltando de seus olhos faziam com que todos os seus simples ouvintes olhassem para ele com um temor súbito que lhes era estranho. Eis que então seu olhar se aliviou, enquanto ele silenciosamente virava as páginas do livro outra vez, e por fim, de pé, imóvel, de olhos fechados, por um momento, pareceu comungar com Deus e consigo. Mas, novamente, se inclinou para a frente, dirigindo-se às pessoas, baixou a cabeça e, com um aspecto da mais funda, porém digna humildade, proferiu estas palavras: Companheiros de bordo, Deus colocou apenas uma das mãos sobre vós, mas as duas pesam sobre mim. Ensinei-vos com a luz esfumaçada que pode meu entendimento, a luz que Jonas ensina a todo pecador. Portanto, a vós e ainda mais a mim, pois sou um pecador maior do que vós, com que alegria eu descerreria do alto deste mastro e me sentaria aí, nas escotilhas onde vós estáis sentados, ficaria escutando como vós ficais, enquanto um de vós recita para mim a terrível lição que Jonas me ensina, como um piloto do Deus vivo, como sendo ungido piloto profeta, orador das coisas verdadeiras e escolhido do Senhor para fazer soar essas verdades indesejáveis nos ouvidos da vil Nínive. Jonas, temendo a hostilidade que suscitaria, fugiu de sua missão e tentou escapar a seu dever e a seu Deus, embarcando em Jope. Mas Deus está em toda parte. A Tarsis ele jamais chegou. Como vimos, Deus veio até ele na baleia e o engoliu, tragando-o nos golfos da perdição e arrastando-o por quedas rápidas até o coração do mar, onde os redemoinhos das profundezas o sugaram milhares de braços para baixo, e as algas se enrolaram em sua cabeça, e todo o mundo marinho de infortúnios transcorreu sobre ele. Mas mesmo então, além de qualquer sonda, nas vísceras do inferno, quando a baleia encalhou nos ossos do fundo do oceano, mesmo então, Deus escutou o arrependimento do profeta engolido quando ele gritou. Então Deus falou com o peixe, e da frieza tiritante e do negrume do mar, a baleia subiu na direção do agradável e caloroso sol, e de todas as delícias do ar e da terra vomitou Jonas na terra firme, quando a palavra do Senhor veio pela segunda vez. E Jonas, alquebrado e abatido, seus ouvidos como duas conchas do mar ainda ressoando o inumerável murmúrio do oceano, Jonas cumpriu as ordens do Todo-Poderoso. E qual era a ordem, companheiros de bordo? Pregar a verdade diante da falsidade. Isso mesmo. Esta, companheiros de bordo, esta é aquela outra lição. E ai do piloto do Deus vivo que a desdenha. Ai de quem o mundo distrai do dever do Evangelho. Ai de quem
tenta verter azeite sobre as águas, quando Deus as fermenta em tempestade. Ai de quem tenta agradar em vez de consternar. Ai daquele para quem um nome bom significa mais do que a bondade. Ai de quem neste mundo não receia desonra. Ai de quem não for verdadeiro, mesmo que a falsidade seja a salvação. Sim, ai de quem, como diz o grande piloto Paulo, prega outros ao mesmo tempo em que prega para outros, mas está perdido. Por uns instantes, recolheu-se a uma reflexão. Depois levantou o rosto novamente, mostrando uma profunda alegria nos olhos, e proclamou com muitíssimo entusiasmo: Mas, ó companheiros, a este bordo de todo infortúnio é certo que existe uma alegria. E o ápice dessa alegria, tanto quanto mais profundo é o infortúnio no mundo. Não são mais altos os topes de mastro do que as profundas das quilhas. A alegria, uma alegria elevada, elevadíssima do coração, é para aqueles que opõem sua inexorável personalidade aos deuses e aos comodoros orgulhosos deste mundo. A alegria é para aquele cujos braços fortes o sustentam, quando a nau deste mundo traiçoeiro e ignóbil lhe afunda sob os pés. A alegria é para aquele que não cede à mentira e que mata, queima e destrói o pecado, mesmo que tenha que procurá-lo sobre as togas dos senadores e juízes. A alegria suprema, é para aquele que não conhece outra lei ou Senhor a não ser seu Deus, nem outra pátria que o céu. A alegria é para aquele a quem nem as ondas do mar, nem as turbulências da multidão conseguem desviar da quilha dos tempos. E a alegria e a delícia eterna são para aquele que ao deitar-se pode dizer com seu último alento: Ó Pai, que conheço especialmente por tua verga, mortal ou imortal, aqui eu morro. Esforcei-me para ser teu, mais do que do mundo ou de mim próprio. Contudo, isso não é nada. Deixo a eternidade só para ti, pois o que é o homem para viver tanto e não buscar o amor, não buscar o perdão, não buscar a compaixão? E eu vou a ti, Senhor, buscando esses dons para me tornar a cada dia melhor, para mim e para aqueles que partilham comigo desta bênção que é este mundo. Não disse mais nada, mas, fazendo lentamente uma bênção, cobriu seu rosto com as mãos e assim ficou de joelhos, até que todos partiram da igreja, deixando-o sozinho no local. Um amigo do peito. Ao voltar da capela à estalagem do jato, lá encontrei Keg, todo sozinho. Tinha saído da capela um pouco antes da bênção. Estava sentado num banco diante do fogo, com os pés na lareira. Com uma das mãos segurava perto do rosto seu pequeno ídolo negro. Olhava atento para o rosto do ídolo e com um canivete delicadamente lhe diminuía o nariz, enquanto cantarolava para si mesmo em seu modo pagão. Mas então, interrompido, colocou a imagem de lado e logo, dirigindo-se à mesa, pegou um livro grande e, colocando-o no colo, começou a contar as páginas com uma regularidade deliberada. A cada 50 páginas, parece-me, parava um pouco, olhava despreocupadamente à sua volta e soltava um longo e gorgolejante assobio de espanto. Depois recomeçava com as próximas 50. Parecia começar sempre no número 1, como se não soubesse contar mais do que 50, e era apenas com um tal número de 50 encontrados juntos que seu espanto diante da multidão de páginas surgia. Com muito interesse, sentei-me a observá-lo. Embora fosse um selvagem, com horrendas marcas no rosto, na minha opinião, pelo menos, suas feições tinham, contudo, algo que não era de modo algum desagradável. Você não pode esconder a alma através de todas as suas tatuagens sobrenaturais. Pensei ter visto traços de um coração simples e honesto,
e em seus olhos grandes e profundos, de um negro vívido e audaz, lampejava uma coragem capaz de desafiar 1000 demônios. E além de tudo isso, o pagão tinha uma certa altivez de postura que nem mesmo sua incivilidade conseguia esconder. Parecia um homem que nunca tinha se curvado diante de alguém, nem tido credores. Se isso se devia ao fato de estar sua cabeça raspada, deixando a testa mais livre e brilhante, aparentemente maior do que de outro modo seria, não arrisquei a dizer. Mas certo era que sua cabeça era frenologicamente excelente. Pode parecer ridículo, mas me lembrava a cabeça do general Washington, como vista nos bustos mais conhecidos. Tinha a mesma longa e gradual depressão acima das sobrancelhas, que também se projetavam como 2 longos promontórios, densamente cobertos pela mata. Quebec era uma versão canibal de George Washington. Enquanto eu examinava assim minuciosamente, como que fingindo nesse interim estar olhando a tempestade na janela, ele não prestou atenção à minha presença e tampouco se incomodou em me lançar um simples olhar, mas parecia inteiramente ocupado em contar as páginas daquele livro maravilhoso. Considerando a sociabilidade com que dormíramos juntos na noite anterior, e em especial considerando o braço afetuoso que encontrei jogado em cima de mim enquanto acordava pela manhã, julguei sua indiferença muito estranha, mas os selvagens são criaturas estranhas. Às vezes, você não sabe como lidar com eles. A princípio, são intimidantes. Sua simplicidade calma e contida parece uma sabedoria socrática. Também tinha notado que Keg nunca, ou quase nunca, se juntava aos outros marinheiros da estalagem. Não tomava nenhuma iniciativa. Parecia não desejar aumentar o círculo das suas relações. Tudo isso me parecia muito estranho, mas, pensando melhor, havia algo de sublime nisso. Era um homem que estava a mais de 20.000 milhas de sua terra, a caminho do Cabo Horn, que era o único caminho para se chegar lá, jogado no meio de pessoas que para ele eram tão estranhas quanto se estivesse no planeta Júpiter, e ainda assim ele parecia bem à vontade, preservando ao máximo sua serenidade, satisfeito com sua própria companhia, sempre igual a si mesmo. É certo que isso era um toque de boa filosofia, embora ele, sem dúvida, jamais tivesse ouvido falar de algo parecido. Mas, talvez, para sermos verdadeiros filósofos, a nós, mortais, fosse necessário viver e lutar sem termos consciência disso. Tão logo um homem se apresente como filósofo, concluo que, como a velha dispética, ele deve ter estragado o aparelho digestivo. Durante um tempo fiquei sentado ali, naquele aposento solitário. O fogo baixo, num estágio intermediário após sua primeira intensidade, ter aquecido o ar, apenas brilhando para ser olhado, as sombras e os fantasmas noturnos se juntando nos vãos das janelas observando-nos. Silenciosamente, a tempestade bramindo lá fora em ondas solenes. Comecei a ter consciência de sentimentos estranhos. Senti algo derretendo em mim. Meu coração despedaçado e minhas mãos enlouquecidas já não se rebelavam contra o mundo lupino. Este selvagem conciliador o redimira. Lá estava ele sentado. Sua indiferença era de uma natureza que não conhecia em a hipocrisia civilizada, nem a fraude mais branda. Era um selvagem, um espetáculo dentre os espetáculos. Contudo, comecei a me sentir misteriosamente atraído por ele, e aquelas mesmas coisas que teriam repelido a maioria dos outros eram os próprios ímãs que assim me atraíam. Vou experimentar um amigo pagão, pensei, já que a bondade cristã se revelou mera cortesia vazia. Arrastei meu banco para perto dele e fiz sinais e gestos amistosos, enquanto me esforçava para falar com ele. No começo, ele mal notou meus movimentos,
mas dentro em pouco, quando me referi à sua hospitalidade da noite anterior, ele me perguntou se seríamos novamente companheiros de cama. Disse-lhe que sim. Pareceu-me satisfeito, talvez até um pouco lisonjeado. Nós então folheamos o livro juntos e fui diligente em lhe explicar o propósito da impressão e o significado das poucas ilustrações que ali encontramos. Assim, logo cativei seu interesse e em seguida passamos a tagarelar o mais que podíamos sobre outros lugares que podiam ser visitados nesta cidade famosa. Se ainda restasse um vestígio de indiferença ou frieza no coração do pagão em relação a mim, esta agradável e cordial conversa derreteu o gelo e nos tornamos amigos íntimos. Ele parecia ter se afeiçoado a mim tão natural e espontaneamente quanto eu a ele. E quando acabamos a nossa conversa, encostou sua testa na minha, puxou-me pela cintura e disse que a partir daquele momento estávamos casados. Eu comecei a rir, o que significava, no dizer de seu país, que éramos amigos do peito. Morreria por mim de boa vontade se preciso fosse. Num conterrâneo, este súbito ardor de amizade teria parecido um pouco prematuro, algo bastante estranho e suspeito, mas a este simples selvagem, a tais velhas regras não se aplicavam. Após o jantar e após novas conversas, fomos juntos para o nosso quarto. Deu-me de presente sua cabeça embalsamada, pegou sua enorme bolsa e ficou a me mostrar as suas coisas. Ele então começou as suas orações noturnas, pegou seu ídolo e removeu o aparador. Devido a certos sinais e sons, pensei que ele devia estar ansioso para que eu me juntasse a ele. Mas sabendo bem o que aconteceria em seguida, deliberei por um momento se, caso ele me convidasse, deveria ou não aceitar. Eu era um bom cristão, nascido e logo trazido ao seio da infalível igreja presbiteriana. Como então poderia eu me unir a esse idólatra selvagem na adoração de seu pedaço de madeira? Mas o que é adoração? Pensei. Você então supõe, Ismael, que o magnânimo Deus do céu e da terra, e até dos pagãos, pode sentir ciúmes de um pedaço insignificante de árvore preta? Impossível. Mas o que é adoração? Fazer o desejo de Deus, isso é adorar. E qual é o desejo de Deus? Fazer ao semelhante o que desejo que façam a mim. Esse é o desejo de Deus. Ora, Kekeg é meu semelhante, e o que gostaria que Kekeg fizesse por mim? Ora, unir-se a mim em meu rito presbiteriano de adoração. Portanto, eu devo unir-me a ele, logo devo tornar-me um idólatra. Assim acendi as aparas, ajudei a pôr o ídolozinho inocente de pé, ofereci-lhe biscoito, como é do seu ritual, queimado com o Kekeg, fiz uns 2 ou 3 salamaleques diante dele, beijei seu nariz. Terminadas essas cerimônias, nos despimos e fomos para a cama, em paz com as nossas consciências e em paz com o mundo todo. Mas não adormecemos sem antes papear um pouco. Não sei porquê, mas não há lugar mais propício para confidências entre amigos do que uma cama. Marido e mulher dizem, ali abrem até o fundo da alma um para o outro. Alguns casais idosos muitas vezes ficam deitados, conversando sobre os velhos tempos até o amanhecer. E assim, na lua de mel de nosso coração, eu e Kekeg ficamos deitados, um casal aconchegante e amoroso. Uma amizade profunda, claro. Ficamos assim deitados na cama, conversando e cochilando de pouco em pouco, e de vez em quando Kekeg jogava suas pernas morenas e tatuadas com carinho sobre as minhas, tirando-as em seguida. Havia total liberdade entre a gente, éramos tranquilos e confidentes. Por fim, como consequência das nossas confabulações, perdemos o pouco sono que nos restava
e sentimos vontade de nos levantar de novo, embora a alvorada ainda estivesse muito distante no futuro. Sim, ficamos bem despertos, tanto que a posição recostada começou a se tornar cansativa, e pouco a pouco fomos nos sentando, as cobertas bem aconchegantes em torno de nós, encostados na cabeceira da cama, nossos 4 joelhos erguidos, um bem ao lado do outro, e nossos 2 narizes sobre eles, como se nossas patelas fossem panelas. Sentimos-nos muito bem protegidos, ainda mais porque estava tão frio lá fora. Na verdade, até fora das cobertas também, já que não havia lareira no quarto. Ainda mais digo porque, para se desfrutar de fato do calor do corpo, é preciso que uma pequena parte sua ainda esteja fria, pois não há qualidade neste mundo que não o seja por contraste. Nada existe em si mesmo. Quando você se gaba de se sentir bem confortável e fica assim por um longo tempo, então já não se pode mais dizer que você continua confortável do mesmo modo. Porém, se, como no caso de Keg e eu na cama, se a ponta de seu nariz ou o topo de sua cabeça está um pouquinho frio, então na percepção geral você sente o mais delicioso e inequívoco calor. Por essa razão, um quarto de dormir nunca deveria ter lareira, o que é um dos desconfortos luxuosos do rico, porque o apogeu desta espécie de delícia é não ter nada além do cobertor entre você e seu corpo abrigado e o frio do ar externo. Então ali você se deita como a única centelha de calor no coração de um cristal ártico. Ficamos nessa posição encolhida por algum tempo, quando, de repente, achei que deveria abrir os olhos, porque quando estou debaixo dos lençóis, seja de dia ou de noite, dormindo ou acordado, costumo sempre ficar de olhos fechados para melhor me concentrar no conforto de estar na cama, porque homem nenhum pode sentir plenamente sua própria identidade se não estiver de olhos fechados, como se a escuridão fosse mesmo o elemento apropriado das nossas essências, ainda que a luz seja mais propícia ao barro de nossa natureza. Ao abrir os olhos, então, deixando as aprazíveis trevas de minha criação pela brutal escuridão imposta por uma meia-noite mal iluminada, experimentei uma repulsa desagradável. Também não fiz nenhuma objeção quando Keg sugeriu que acendêssemos a luz, visto estarmos tão bem acordados. Além disso, ele estava com um desejo muito forte de dar umas poucas e calmas baforadas em seu cachimbo. Veja como, embora eu tivesse sentido repugnância por ele fumar na cama na noite anterior, nossos rígidos preconceitos se tornam elásticos quando o amor vem dobrá-los. Pois agora não havia nada que me agradasse mais do que Keg ao meu lado, até na cama, porque ele o fazia pleno de uma serena alegria doméstica. Não me sentia mais indevidamente preocupado com a apólice de seguro do proprietário. Sentia apenas alegria com o conforto condensado e confidencial de dividir a cama com um selvagem amigo. Com os nossos casacos felpudos sobre os ombros, passávamos o cachimbo um para o outro até que se formou sobre nós uma pequena nuvem de fumaça azul. Se fosse esse baldaquino que levou o selvagem a falar sobre sua terra natal, não sei. E ansioso por ouvir sua história, pedi-lhe que contasse tudo, continuasse a narrativa. Ele concordou de boa vontade, ainda que na ocasião eu entendesse algumas poucas palavras. Relatos posteriores, quando eu já estava familiarizado com sua fraseologia estropiada, me habilitaram a apresentar a história inteira como no mero esqueleto que ofereço. Keg era nativo de Kokovoco, uma ilha distante ao oeste e sul. Não está em nenhum mapa. Os verdadeiros lugares nunca estão.
Quando era apenas um jovem selvagem correndo por suas florestas nativas, numa tanga de capim, seguido por cabras, o mordiscavam como se ele fosse um broto verde. Já naquela época, na alma ambiciosa de Keg, espreitava o forte desejo de ver algo mais da cristandade do que apenas alguns exemplares de baleeiros. Seu pai era um grande chefe, um rei, seu tio um grande sacerdote, e pelo lado materno podia ostentar tias que eram esposas de guerreiros invencíveis. Havia excelente sangue em suas veias, sangue real, embora infelizmente viciado, receio, dada a propensão ao canibalismo que alimentou em sua juventude, desprovida de tutores. Um navio de Sag Harbor visitou a baía de seu pai e Keg pediu uma passagem a bordo para as terras cristãs. Mas o navio, estando com a tripulação completa, recusou o selvagem. Nem toda a influência do rei, seu pai, conseguiu persuadi-los, mas Keg fez um juramento. Sozinho em sua canoa, remou até um estreito distante, por onde sabia que o navio teria de passar quando saísse da ilha. De um lado havia um recife de coral, do outro uma língua estreita de terra, coberta por espessos manguezais que cresciam na água. Escondendo a canoa ainda dentro dela, no mangue, com a proa apontada para o mar, sentou-se na popa, os remos nas mãos. Quando o navio passou, ele partiu como um raio, emparelhou com ele. Com um chute para trás, a canoa virou e afundou. Subiu pelas correntes e, atirando-se de bruços no convés, agarrou uma cavilha de arganel e jurou que não a largaria nem que o cortasse em pedaços. Em vão o capitão ameaçou atirá-lo ao mar. Ergueu um facão sobre os seus pulsos descobertos. Keg era filho de rei, e Keg não se mexeu. Intrigado por sua impetuosidade, desesperado e seu desejo feroz de ver a cristandade, o capitão cedeu por fim e disse-lhe que podia ficar no navio. Mas este admirável jovem selvagem, este príncipe de Gales marítimo, nunca foi à cabine do capitão. Puseram-no embaixo com os marinheiros e ficaram dele um baleeiro. Mas como Quisar Pedro, que quis trabalhar nos estaleiros de cidades estrangeiras, Keg não desdenhou tão ignomia, desde que adquirisse o poder de ilustrar seus patrícios desavisados. Pois, no fundo, assim me disse, impelia-o um desejo profundo de aprender com os cristãos as artes por meio das quais pudesse fazer seu povo ainda mais feliz do que já era. E, mais do que isso, ainda melhor do que já era. Mas, o convívio com os baleeiros depressa o convenceu de que também os cristãos podiam ser tanto infelizes quanto cruéis, infinitas vezes mais do que os pagãos de seu pai. Chegou finalmente em Sag Harbor e, vendo o que os marinheiros ali faziam, e seguindo para Nantucket, e vendo como gastavam seus saldos naquele lugar, o pobre Keg desistiu. É um mundo perverso em todos os seus meridianos, pensou o selvagem, vou morrer pagão. E assim, idólatra e convicto, ele viveu entre os cristãos, vestiu as suas roupas e tentou falar suas galimátias. Por isso tinha modos estranhos, embora havia muito estivesse longe de sua terra natal. Perguntei-lhe, por gestos, se não pretendia voltar e ser coroado, visto que seu pai já deveria ter morrido pela idade e fragilidade, segundo os últimos relatos. Disse que não, ainda não, e acrescentou que receava que a cristandade, ou melhor, os cristãos, o tinham tornado inadequado para subir ao trono puro e imaculado dos 30 reis pagãos antes dele, mas que em breve voltaria, disse, assim que se sentisse rebatizado.
Contudo, por algum tempo ainda queria navegar e deixar suas sementes por todos os 4 oceanos. Tinham feito dele arpoador, e aquele ferro farpado ocupava agora o lugar em um cetro. Perguntei-lhe qual era seu propósito imediato em relação aos movimentos futuros. Respondeu que queria ir ao mar de novo, seguindo sua antiga vocação. Em vista disso, declarei que a caça da baleia também era meu desígnio, e contei-lhe sobre minha intenção de partir para Nantucket, por ser o ponto mais promissor para um baleeiro aventureiro embarcar. Ele decidiu, na mesma hora, me acompanhar até aquela ilha, embarcar no mesmo navio, fazer a mesma vigília, no mesmo barco, na mesma enrascada, que eu, em suma, partilhar de minha sorte, com as minhas 2 mãos nas suas, mergulhá-las na gogoroba de ambos os mundos. Concordei alegre com tudo, porque, além da afeição que sentia por Keg, ele era um arpoador experiente e, como tal, de grande valia para alguém que, como eu, era totalmente ignorante dos mistérios da caça de baleias, embora conhecesse bem o mar, como conhece os marinheiros mercadantes. Como conhecem os marinheiros mercantes. Terminando sua história com uma última olhadela, Keg me abraçou, apoiou sua fronte na minha e, apagando o candeeiro, viramos um para o outro lado e estávamos dormindo. Carrinho de mão. Na manhã seguinte, uma segunda-feira, depois de vender a cabeça embalsamada como manequim a um barbeiro, acertei minha conta e a do meu companheiro selvagem, usando, no entanto, o dinheiro dele. O estalajadeiro sorridente, assim como os outros hóspedes, parecia se divertir às baldas com a súbita amizade que havia brotado entre mim e Keg. Assim, ainda mais porque as lorotas de Peter Coffin tanto me haviam alarmado em relação à mesma pessoa com quem agora eu andava. Pedimos um carrinho de mão emprestado e embarcamos ali nossas coisas, ou seja, meu pobre saco de viagem e o saco de lona de Keg. Fomos direto a Musgo, uma pequena escuna de Nantucket, que servia de paquete e já estava no cais. Conforme passávamos, as pessoas ficavam olhando, não tanto por causa de Keg, visto que estavam acostumadas a canibais como ele nas ruas, mas por vê-lo comigo, em termos tão amistosos. Mas não lhe demos atenção, continuávamos a empurrar nosso carrinho, ora um, ora outro, e Keg, de vez em quando, parando para arrumar o arpão na bainha. Perguntei-lhe por que andava em terra firme, com um trambolho daqueles, e se não havia arpões em todos os navios baleeiros. A isto, essencialmente, respondeu-me que, embora minha suposição fosse bem correta, ele tinha uma afeição toda especial por seu próprio arpão, que era de boa qualidade, tinha sido testado em vários combates mortais e era muito íntimo dos corações de baleia. Em suma, como muitos ceifadores que vão às campinas das fazendas com as suas próprias foices, embora não tenha a obrigação de fornecê-las, Keg, por seus próprios motivos, preferia levar seu arpão. Tomando o carrinho das minhas mãos, contou-me uma história engraçada sobre a primeira vez que viu um carrinho de mão. Foi em Sag Harbor. Os armadores do navio, ao que parece, lhe emprestaram um carrinho para levar seu pesado baú para a estalagem. Para não parecer ignorante, embora desconhecesse completamente o modo de usar o objeto, Keg colocou seu baú nele, amarrou com força e então jogou o carrinho nas costas e caminhou pelo cais. Ora, disse eu, Keg, você devia saber que não era assim. Não ficaram rindo de você? Em cima dessa, ele me contou uma outra história. Parece que as pessoas de sua ilha de Kokovoco
durante as festas de casamento, colocam a água perfumada do coco verde em grandes cabaças de metal como uma poncheira. E essa poncheira compõe o ornamento central na esteira trançada onde acontece o banquete. Certa vez, um enorme navio mercante chegou a Cocovoco e seu comandante, segundo se dizia, um cavalheiro muito formal e escrupuloso, ao menos para um capitão do mar, foi convidado para a festa de casamento da irmã de Kekeg, uma bela princesinha que acabara de completar 10 anos. Bem, quando todos os convidados estavam reunidos na cabana de bambu da noiva, o capitão entrou e, sendo-lhe indicado o lugar de honra, sentou-se em frente à poncheira, entre o grande sacerdote e a sua majestade. O rei, pai de Kekeg, feita a oração, porque aqueles povos também rezam como nós, embora Kekeg tenha me dito que, ao contrário de nós, que baixamos os olhos para o prato nessa hora, eles fazem como os patos e olham para cima, para o grande doador de todos os banquetes. Oram depois da oração, o grande sacerdote faz a abertura do banquete com a imemorial cerimônia da ilha. Ou seja, ele mergulha seus dedos consagrados na poncheira antes que a bebida abençoada circule. Vendo-se ao lado do sacerdote, observando a cerimônia e pensando consigo mesmo, sendo capitão de um navio que teria precedência sobre um simples rei de ilha, especialmente estando na casa desse rei, o capitão pôs-se a levar tranquilamente suas mãos na poncheira, pensando, imagino, que fosse um enorme lavabo. Ora, disse Kekeg, você que acha nosso povo num rio. Por fim, paga as passagens e bem acomodadas nossas bugigangas. Estávamos a bordo da escuna, içando as velas, descemos o rio Acushnet. De um lado via-se New Bedford, com as suas ruas em socalcos, suas árvores cobertas de gelo que brilhava com a pureza do ar frio. Enormes colinas, montanhas de tonéis e mais tonéis empilhavam-se no cais, e navios baleeiros que corriam o mundo descansavam ali, lado a lado, afinal ancorados em silêncio e segurança, enquanto de outros chegava o barulho de carpinteiros e ferreiros que se misturava ao som das fornalhas e forjas a derreter o piche, tudo indicando que novas travessias iriam começar. Pois mal uma viagem perigosa termina, já uma segunda começa, e mal o fim da segunda começa a terceira, e assim por diante, para todo sempre. Eis o infindável, sim, o intolerável esforço mundano. Abrindo caminho em mar aberto, a brisa tonificante se fez fresca. A pequena musgo lançava espuma da proa como um potro jovem resfolegando. Como me deliciei com aquele ar tártaro, como eu desprezava a terra e seus pedágios, aquela estrada comum toda marcada de saltos e cascos servis, e voltei-me para admirar o mar magnânimo que não permite registros. Na mesma fonte de espuma, Kekeg parecia beber e cambalear comigo. Suas narinas escuras dilatavam-se, e ele mostrou seus dentes enfileirados e pontudos. Avançávamos cada vez mais, e chegando a mar aberto, a musgo pegou seu tributo à borrasca, erguendo e afundando sua proa como uma escrava diante do sultão. Inclinando-se para um lado, voávamos, todos na mesma direção. Todo o cordame retinia como se de arame. Os dois grandes mastros se curvavam como bambus numa tornado em terra. Estávamos tão absorvidos por essa cena rodopiante, tão firmes juntos aos gurupés que subia e descia, que não percebemos os olhares irônicos dos passageiros. Um grupo de gente obtusa que se admirava ao ver duas pessoas tão amigas, como se um homem branco fosse mais digno do que um negro pintado de branco. Mas ainda havia ali um bando
de caipiras, uns broncos que, pelo ar de matutos, deviam ter acabado de sair do meio do mato. Quequeg surpreendeu um desses jovens que lhe fazia gracejos pelas costas. Achei que a hora do chucro tinha chegado. Soltando seu arpão, o vigoroso selvagem pegou-o nos braços e, com uma agilidade e força prodigiosa, jogou-o para cima. O rapaz tocou de leve na popa e caiu de bruços, quase sufocado, enquanto Quequeg, de costas para ele, olhava à volta. Capitão, capitão! Gritou o chucro, correndo na direção do comandante. Capitão, capitão, o diabo está aqui. Ei, o senhor aí! Gritou o capitão, um sujeito magro, avançando na direção de Quequeg. Que é isso? Não sabe que podia ter matado o sujeito? Que fala ele? Perguntou Quequeg, virando-se lentamente para mim. Ele disse que você quase matou aquele homem ali, eu disse, apontando para o lábrego que ainda tremia. Matou? Exclamou Quequeg, contorcendo o rosto com uma expressão sobrenatural de desprezo. Ah, ele peixe muito pequeno. Quequeg não mata peixe pequeno. Quequeg mata baleia grande. Escute aqui, gritou o capitão. Eu é que vou te matar, seu canibal, se você fizer mais alguma gracinha, uma brincadeira dessas. Por isso tome cuidado. Mas sucedeu que, bem naquele momento, foi o capitão quem teve que tomar cuidado. A força prodigiosa do vento sobre a vela grande tinha rompido a escota de A força prodigiosa do vento sobre a grande vela tinha rompido a escota de barlavento e a enorme retranca voava de um lado para o outro, literalmente varrendo a parte posterior do convés. O pobre diabo, a quem Quequeg tratara de modo tão rude, foi atirado ao mar. O pânico tomou conta de todos, e parecia loucura tentar agarrar a retranca. Voava da direita para a esquerda e voltava, como o batimento de um relógio, e a todo instante parecia estar prestes a se estilhaçar. Nada foi feito, e nada mesmo parecia possível. Quem estava no convés correu para a proa e ficou olhando para a retranca como se fosse a mandíbula de uma baleia exasperada. No meio dessa consternação toda, Quequeg se pôs de joelhos, rastejou por sobre a retranca, conseguiu pegar uma corda, prendeu uma ponta na murada, arremessou a outra ponta como um laço, agarrou a retranca que passava por cima de sua cabeça, deu um puxão, a verga ficou presa e tudo mais estava salvo. A escuna foi posta contra o vento, enquanto os homens se preparavam para arriar o escaler da proa. Quequeg, nu da cintura para cima, saltou do costado com um pulo comprido, fazendo uma curva. Pós 3 ou mais minutos, foi visto nadando como um cachorro, jogando seus braços compridos para frente, deixando à mostra seus ombros bronzeados no meio da espuma gelada. Eu via meu grande e glorioso amigo Quequeg, mas não via ninguém a ser salvo. O lábrego tinha afundado. Erguendo-se perpendicularmente sobre a água, Quequeg deu uma rápida olhadela à sua volta e, parecendo achar o que procurava, mergulhou rapidamente e sumiu. Dentro em pouco, ele reapareceu, nadando com um braço só e com o outro arrastando uma forma inanimada. O bote os recolheu prontamente. O pobre chucro conseguiu se restabelecer aos poucos. Todos os homens consideraram Quequeg um sujeito responsável. O capitão pediu perdão até por ter falado com ele daquela forma. A partir daquele momento, me agarrei a Quequeg como uma craca. Sim, até que o pobre Quequeg fez seu último mergulho profundo. Já se viu alguma vez tamanha inconsciência? Ele não parecia pensar, nem por um instante, ser merecedor de uma medalha de todas as sociedades magnânimas e humanitárias. Pediu apenas um pouco de água fresca para tirar o sal da garganta. Feito isso, vestiu roupas secas
acendeu seu cachimbo, recostou-se na murada e ficou olhando os que o rodeavam, parecendo dizer consigo mesmo: este é um mundo de sócios, de um só fundo de capitais presente em todos os meridianos. Nós